Creator Commandos foi anunciada como uma animação dessa nova fase da DC. Nela teremos grandes personagens já conhecidos desse DCU, vamos dizer assim, nos cinemas, que são Rick Flag, agora numa versão um pouco mais velha, e também teremos de volta a Doninha, aquele ser muito cômico do O Esquadrão Suicida. Mas também teremos alguns que marcam a sua estreia, como a noiva do Frankenstein. Hoje vamos voltar no tempo e entender a história desse grupo, além de algumas curiosidades e muito mais. Não esqueçam de deixar o like aí se gostarem desse tipo de conteúdo, assim eu posso trazer mais desse tipo de conteúdo, que eu digo de background de personagens e a história por trás deles. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. No one said fetch, you dumb Esse super grupo bizarro foi criação de Jim DeMatteis e Pat Broderick, e sua primeira aparição foi no Weird War Tales. Em uma tradução livre, eu acho que fica alguma coisa como Contos Bizarros da Guerra, número 93, em novembro de 1980. Ou seja, um grupo bem antiguinho. Eu nem pensava em existir, talvez meu pai tinha 5 anos nessa época aí, então, pô, eu nem sonhava que eu iria dar vida a esse mundo aqui, né? Ia ver esse mundo aqui, dar vida ao mundo é complicado, né? Mas eu não sonhava que eu iria chegar ao mundo, né? A partir daqui, usarei o site DC Fandom e outros sites para captar as informações e escrever os roteiros. Então eu vou deixar todos eles aí na descrição para vocês conferirem lá e tudo mais, para se aprofundarem, né? Porque eu faço meio que um resumão aqui. Então, durante a Segunda Guerra, mais precisamente em 1941, os Estados Unidos decidem criar um programa secreto chamado Projeto M, que visava criar um grupo especializado em guerra psicológica. Era só os caras ali do Trash Talk ali no Valorant, né? No CS e no LoL. Ô Peru! Vai pro canto do NIP, cara! Esse Projeto M foi responsável por criar o Creator Commandos, o G.I. Robot e também a Miss América. Já durante esse ano eles criaram uma base em um laboratório secreto sob a Estátua da Liberdade, e foi o cientista do Projeto M, Professor Mazursk. Eu não sei se esse cara é russo, se esse cara é ucraniano, se ele da onde que ele é, mas é um nome bem complicadinho, né? Mas beleza. Quem percebeu que os humanos estavam suscetíveis a sentirem amedrontados por figuras macabras e monstros bizarros. Então ele decidiu criar um grupo de super soldados. Calma, que não é o Capitão América, nem o Isaiah Bradley e muito menos o Bucky, né, o Soldado Invernal, mas sim um grupo de super soldados com aspectos físicos que inspiraria terror em seus inimigos. Ali, o cara do pesadelo, ele foi criar os Freddy Krueger desse universo da DC, vamos dizer assim, né? 3 oficiais do exército foram voluntários para o projeto, são eles Warren Griffith, Vincent Velcro e Elliot Taylor, que foram transformados em seres abomináveis que muitos se pareciam com um lobisomem, um vampiro e um monstro de Frankenstein, respectivamente. Ou seja, o Warren virou o lobisomem, o Vincent virou um vampiro, que na real é mais um morcegão gigante, mas tá show de bola, funciona, dá medo ainda, e o Elliot se transformou no monstro de Frankenstein. Depois uma quarta membro se juntou a eles, né, esse grupo de super malucos, que foi a doutora Mira Rhodes, ou o codinome dela, como é chamada aqui no Creator Commandos, a Medusa. Após todo esse rolê, eles finalmente recebem o nome, né, que dá origem aí a essa série que nós vamos ver aí, que é Creator Commandos, né? Eles eram liderados pelo tenente Matthew Shrive, um humano, e tiveram como primeiro palco de atuação a França, no qual destruíram androides nazistas que conseguiam duplicar líderes mundiais. Imagina você trombar 2 Winston Churchill na rua, isso não seria algo muito prazeroso, né? Ainda na França, são enviados para libertar a doutora Renée Frederick, que era uma cientista muito famosa. Após descobrirem que ela tinha sido capturada e substituída por um agente nazista, eles continuam a investigar e a encontram em um campo de concentração. Porém, eles são ordenados a matá-la, pois ela tinha um conhecimento muito grande em um gás tóxico que não poderia cair nas mãos do eixo, porque senão ia dar uma merda federal. Após ser obrigado a matar ela, Taylor fica completamente pirado e tenta o suicídio, mas os médicos acabam consertando ele, né? Consertando, eu não entendi muito bem isso daí, porque ele era um monstro de Frankenstein, se não me engano, o Taylor, então os caras devem ter mexido alguma coisa no cérebro dele ali pra ele voltar ao normal, deve ter apagado as memórias dele, deve ter feito alguma coisa.
coisa, né? Mas isso fez com que ele ficasse com as cordas vocais mais rudimentar. Eu não sei o que significa isso, mas eu imagino que é tipo eu quando gravo vídeo sem tomar água e aí eu fico todo rouco depois, né? Em outra missão, o Shrieve se passa por um militar de alta patente nazista, o coronel M. Kruger. Porém, nessa missão, 12 crianças super soldadas são mortas, mas eles salvam outras 12 crianças francesas cegas dos nazistas. O tenente humano então decide abandonar o Comandos, afinal ele não se sentia bem naquele local, fazendo parte daquele grupo, e ele sentia que seus ideais estavam longe dos ideais dessas criaturas. Porém, ele acaba desistindo. Em 1943, quando aeronaves aliadas somem, eles são mandados até a Ilha dos Dinossauros, no Pacífico Sul, investigar e ver qual é que é a parada e o que estava acontecendo por trás disso. Eles descobrem que os japoneses estavam com uma frota perto da ilha, mas pegam os dinossauros e conseguem virar contra esses japoneses que estavam ancorados ali. Shrieve tirou fotos para seus comandantes para provar da existência dessa ilha mística, porém o Taylor ele tá bem bitolado, ele destrói todos os dinossauros, pois acredita que a guerra só poderia trazer prejuízo e a destruição deles, ou seja, vocês só vão morrer, então eu já vou matar vocês, enfim. Mas essa não é a última vez que esse grupo vai até essa ilha mística, mais tarde eles voltam nela e conhecem Jake, o primeiro G.I. Robot. Esse ser tinha sido abandonado após atacar navios aliados e foi deixado à deriva depois que seu avião foi derrubado por também dinossauros. Agora, somado ao Comandos, eles descobrem uma colônia Atlântida lá no Pacífico. Esse povo de Atlantes criou robôs para continuarem a dominação Atlante, que inclusive conseguiram controlar a mente do primeiro G.I. Robot, o Jake. Porém, ele se sacrifica e destrói essa colônia toda, né? Os Comandos logo conhecem o sucessor de Jake, que nada mais era do que o Jake 2. É que a galera não tem muita criatividade para nome, né? Então, é tipo quando você tem um filho e aí você coloca Júnior no nome dele, né? Mas tá show de bola, nada contra, né? Mas, né, entendeu, né? Eles juntos salvaram uma princesa escocesa da Blitz e Jake 2 se tornou um membro oficial desses Comandos. No final da guerra, eles deveriam ter sido sentenciados à morte tripulando um foguete que atacaria Berlim. Porém, eles conseguem ser poupados e o foguete foi até o espaço sideral. E basicamente é isso. Vamos para o segundo bloco, que eu quero falar um pouco sobre a animação em si. Vamos lá! Nessa animação do Creators Commandos, nós teremos o Frank Grillo como o Sr. Rick Flag. Um Rick Flag mais velho e cascudo. Será mais ou menos o papel que o Matthew Shrieve tem nas HQs, né? Como um humano e também como um comandante ali, sendo aquela pessoa mais sensata. O que faz sentido, afinal o Rick Flag ele já fez isso no Esquadrão Suicida, sendo humano no meio de vários lunáticos completos. Nós também teremos a Indira Varma como noiva de Frankenstein. Sim, ela mesma que faz Game of Thrones. Se eu não me engano, ela é a Elaria Sand de Game of Thrones. Quem aí não gritou com ela junto ali, né, junto com ela, naquela cena do Oberyn e do Montanha é biruta das ideias. Pô, não tem como. Se você não gritou com ela, ficou desesperado também, você é maluco. Nas HQs, ela integra o grupo Shade, que seria Superhuman Advanced Defense Executive, e possui um relacionamento não tão amigável com o monstro de Frankenstein, que inclusive, se eu não me engano, é seu noivo ou seu marido nas HQs. Em falar nele, temos também o David Harbour como monstro de Frankenstein. Ele também já integrou a Shade, além de fazer parte da Liga da Justiça Sombria, que é um grupo paralelo da Liga da Justiça original ali, né? Eu gosto bastante do David Harbour como Jim Hopper e creio que ele pode agregar bastante. Apesar de ter feito o primeiro Esquadrão Suicida, né, não aquele do James Gunn, o Esquadrão Suicida flopado, ruim demais, devemos esquecer isso. Afinal é outro universo agora com James Gunn, né, tocando ali o terror e fazendo o que ele quiser. Zoe Chao será a Nina Mazursky. Ela que é especializada em biologia e também agente da Shade, e foi quem deu a vida ao Creators Commandos na fase dos Novos 52 da DC. Então talvez tenhamos ela fazendo um papel bem importante aqui nessa animação, sendo uma das líderes desse grupo. E como eu disse ali, Mazursky, né, cientista Mazursky, eu achei que era um homem, mas pode ser que seja uma mulher também nas HQs, eu não fui a fundo para pesquisar isso, é quem cria esse grupo de malucos aí, lunáticos, né, então acho que seria bem legal ver como ela cria e tudo mais, acho que pode ser bem interessante isso. O Alan Tudyk
fará o Dr. Fósforo, ele que tem um poder nuclear adquirido após uma explosão em uma usina nuclear lá em Gotham. Além disso, possui um esqueleto radioativo muito esquisito, né? Esse personagem aqui parece ser bem forte, pois ele é nuclear, né? Então eu acho que ele deve ter um poder ali de uma bomba nuclear, eu acho. Ou será que não? Mas enfim, tô ansioso pra ver ele em ação também, porque é um dos personagens mais esquisitos aí. E olha que tem muito personagem esquisito. Chegamos agora para uma personagem criada especificamente para essa série, criada pelo James Gunn, que é a Illyana Rostovich, que será interpretada pela Maria Bakalov. E o James Gunn aqui, ele faz algo que fizeram com a Arlequina, que também foi criada para uma série de animação do Batman. Então não temos muitas informações sobre ela, né? Mas vamos aguardar aí pra ver. Agora sim, um personagem que eu tô muito doido pra ver nessa série, eu quero muito ver ele, é a Doninha, que será interpretada pelo Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn. Pô, mesmo ele tendo aparecido pouco ali no O Esquadrão Suicida, eu acho que ele é muito bom ali, funciona muito bem com alívio cômico, eu gostei demais da atuação. Agora que ele vai fazer só a voz dele, mas eu acho que vai desenrolar bem ali, vai ser bem interessante. O personagem da Doninha era típico um nerd que sofria bullying na faculdade. Quando se forma e vira um professor universitário, continua a sofrer na vida, vendo seus antigos colegas prosperando em cargos melhores. Ele então decide, por um sentimento de vingança, criar uma fantasia com garras afiadas e vira a Doninha. Vocês sabiam dessa? Eu também não sabia, eu vi no site Indutalks, que inclusive está aí na descrição, pois me ajudou bastante a criar esse roteiro aqui, peguei algumas informações dele e fui dar uma pesquisadinha mais a fundo também. Valeu! Por último, eu quero falar aqui do G.I. Robot, também será interpretado pelo Sean Gunn. Eu já contei a história desse robô, então não me repetirei, mas estou bem ansioso para ver esse personagem em tela. Eu acho que o Sean Gunn, ele tem um timing cômico muito bom e pode funcionar muito bem nessa série. Mas algo que pode funcionar muito bem também é se vocês deixarem um like aqui nesse vídeo. Assim eu sei que vocês curtiram esse tipo de conteúdo de background, de história de personagens, e posso trazer mais sobre outros grupos e sobre outros personagens. Também se inscrevam no canal para não perder nada e ativem o sininho, pois sempre que chegar alguma coisa aqui do canal, vai ser notificado aí no seu YouTube. Também confiram a descrição, pois eu sempre deixo nossas redes sociais aí. Temos TikTok e Instagram com vídeos rápidos e curtos de curiosidades da cultura pop, dicas de filmes, séries e muito mais. Eu também tô com outro canal de gameplay, fazendo uma gameplay altamente duvidosa lá no canal secundário, então eu posto esporadicamente ali pra vocês ali. Então vão lá conferir também se vocês querem ver uma gameplay e dar muitas risadas também. É isso, muito obrigado e até a próxima.